Na nossa última aula a gente estava falando o quê? Obviamente, como criar uma função, certo? Nós falamos da ideia de parâmetros, certo? Parâmetros o que são mesmo? Alguém lembra? O que é um parâmetro de uma função? Parâmetro, pessoal, é um valor que a função espera receber, certo? Ela é tipo uma variável. Nesse caso, eu tenho uma função dados pessoais que tem o quê? 3 parâmetros, nome, idade e cidade. A minha função, ela espera receber 3 valores, um para cada uma dos meus parâmetros, certo? Ele quer um valor para nome, um valor para idade, um valor para cidade. Pois não, dona Ruth. O que tem que fazer nas atividades que você mandou no class? Eu mandei a atividade lá no mural do class, certo? São exercícios. Vamos prestar atenção aqui no nosso conteúdo, certo? Depois a gente volta e faz. Essas atividades que eu passei no class, elas são para praticar apenas, certo? Eu não estou valendo nota, nada disso nesse sentido. Deixa eu até abrir aqui minha aula de funções também. Muito bem. Palavra-chave def para eu criar uma função. Nome da função, nesse caso dados pessoais. Abre e fecha parênteses. Se a minha função espera receber valores, certo? Eu passo dentro do parênteses separados por vírgula. Nesse caso, ela espera receber 3 valores, ela tem 3 parâmetros. E nós vimos que os valores que nós passamos para a função, ela também tem um nome, certo? Cada valor que a gente vai passar para esses parâmetros, nós chamamos de argumentos. Né? Por padrão, um argumento ele é o quê? Posicional. Primeiro para o primeiro, segundo para o segundo, terceiro para o terceiro e por aí vai. Por exemplo, dados pessoais passando João 16 Curitiba. Ora, João vai para nome, 16 vai para idade, Curitiba vai para cidade. Vimos ainda, deixa eu abrir o material. Aqui. Que nós podemos ter parâmetros que são opcionais, certo? Que, se não for passado um argumento para aquele parâmetro, o parâmetro vai se utilizar de um valor padrão que ele tem definido, como no caso aqui dessa função saudação. Função saudação, ela recebe o quê? 2 parâmetros, nome e mensagem. Sendo que mensagem é um parâmetro opcional, ela tem um valor padrão, certo? Se não for passado um argumento para a mensagem, ele vai se utilizar do olá, nesse caso. Como no caso da minha segunda chamada, saudação, passei apenas Ana. Ana é para nome, que é obrigatório. Não passei nenhum valor para a mensagem, se utilizou do valor padrão, o olá. No segundo caso, passei 2 argumentos, 2 valores. Beto e bom dia. Beto vai para nome. Bom dia vai para quem? Vai para o meu parâmetro mensagem. Nesse caso, mensagem vai utilizar quem? O valor que eu passei, certo? O argumento que eu passei. Ele só vai utilizar do valor padrão caso eu não passe um valor. Tranquilo? Isso aqui foi tudo que nós vimos lá na aula passada, certo? Alguma dúvida? Vocês ainda lembram disso, pessoal? Como é que a gente tá? Nós fizemos o exemplo, exatamente o exemplo da saudação, certo? O que mais que nós vimos ainda, né? Além de parâmetros e argumentos, nós vimos argumentos posicionais, nós vimos argumentos nomeados, certo? Eu posso chamar a minha função
e passar os meus valores, passar os meus argumentos, especificando o nome do parâmetro que vai receber aquele valor. E daí, neste caso, a ordem não mais importa. Nós fizemos esse exemplo. Dados pessoais com 3 parâmetros, certo? Na chamada da linha 23, eu estou passando de forma posicional. Primeiro para o primeiro, segundo para o segundo e por aí vai. Na linha 24, repare, eu estou passando em outra ordem. Mas por quê? Porque eu estou especificando que parâmetro vai receber que argumento. A idade vai receber 20, cidade vai receber São Paulo, nome vai receber Maria. A ordem é diferente do que eu declarei, certo? Não tem problema, porque está nomeado. Nomeado, então, a ordem não mais importa. Repare que eu posso misturar posicionais e nomeados, no meu caso da linha 25. Estou passando o quê? Vitória, Maringá para a cidade, 33 para a idade. Ora, esse Vitória vai ser o quê? Posicional, ele vai para o meu parâmetro nome. Se por qualquer motivo você acabar misturando os dois, certo? Posicionais e nomeados. Primeiro você vai passar sempre os posicionais, depois todos os nomeados. Tá? Também aqui, nos parâmetros, você vai passar primeiro os parâmetros obrigatórios, depois os parâmetros opcionais. Beleza? Lembrado até aqui? O que vocês me dizem? Muito bem. O que mais que nós vimos ainda? Porque nós vimos mais coisas. Nós vimos que a nossa função ela consegue retornar valores. Na linha 24 pode ser uma sequência diferente de como nome, idade, cidade. Vamos olhar a linha 24. Sim, eu posso passar na ordem que eu quiser, certo? Eu podia chamar com cidade, idade e nome, eu podia chamar com a combinação que fosse, certo? Como está nomeado, pouco importa. Vai funcionar da mesma forma, certo? Obviamente, eu tenho que passar 3 valores, certo? Para 3 parâmetros diferentes. Não adianta eu passar aqui, cidade recebe isso, cidade vai receber Maria. Certo? Se eu tentar rodar, vai me dar um erro. Opa, está repetindo o argumento nomeado, cidade. Especificando o nome, sendo diferente, passando a ordem na quantidade correta, pouco importa a ordem. Beleza? Mudei a ordem aqui agora, mando executar. Funciona também, certo? Sem problemas. O que mais que nós vimos ainda na nossa última aula? Nós vimos que a nossa função ela pode retornar valores, certo? Devolver para quem chamou a função, certo? Um valor. E para isso nós vamos utilizar da palavra-chave return. Return, espaço, que a gente vai retornar, o valor que a gente vai retornar. Quando o Python ele executa o return, quando ele bate no return dentro da função, certo? A função ela vai sair imediatamente da função e vai trazer para quem chamou a função aquele valor, certo? É tipo um break num loop. A diferença é que o break somente saía do loop. O return sai e ainda puxa um valor com ele, ainda traz um valor com ele para quem chamou, certo? Se eu não especifico um return na minha função, ele vai devolver para nós o quê? Um none, um nulo por padrão. Nós fizemos um exemplo. Este cara aqui. Vamos organizar os códigos. Aqui, maravilha.
Mais um zoom que a cegueira tá brava hoje. Eu tenho uma função somar que tem o quê? 2 parâmetros. Um parâmetro A e um parâmetro B. E o que esta belíssima função faz? Ela vai converter A para inteiro, vai converter B para inteiro, vai somar esses dois inteiros, esses dois valores, e vai retornar a soma deles. O que eu tenho? Estou pegando dois valores via input, colocando em duas variáveis, e eu estou chamando a função somar passando esses dois valores. E o retorno de somar, certo? O que a palavra-chave return de somar me devolve, esse valor eu vou guardar numa variável resultado. Vamos rodar esse cara no passo a passo. Vamos entender o que está ocorrendo. Python vem, vai criar minha função somar, vai deixar ela guardadinha. Vamos pegar um primeiro número via input. 4. Vamos pegar um segundo número via input. E obviamente converter para inteiro. Um 5. Legal. Vamos passar esses dois números como argumentos para minha função somar. E o resultado e o retorno de somar eu vou guardar numa variável resultado. Muito bem. Vamos para dentro da função com esses dois valores. Estou passando o número 1 e o número 2. Número 1 vale 4, número 2 vale 5. 4 e 5. Dentro da função, como eu passei de forma posicional, A vale 4, B vale 5. Vai converter esses dois caras para inteiros, já são inteiros, não tem problema. E vai somar 4 mais 5. 4 mais 5, 9. E vai retornar para quem chamou a função esse 9. Ora, quem chamou a função foi esse somário da linha 7. Este cara vai valer um 9. E esse 9 eu vou guardar em resultado. Está aqui. Minha variável resultado vale um 9. E por fim eu vou dar somente um print. Né? A soma de número 1 com o número 2 resulta em resultado. Ou seja, a soma de 4 com 5 resulta em 9. Esse código, pessoal. Alguma dúvida aqui? Palavra-chave return é extremamente importante. Você tem que pegar bem esse conceito. O que vocês me dizem? Muito bem. Se nós não temos dúvidas até aqui, vamos fazer exercício de funções. Eu vou compartilhar com vocês o Live Share para que vocês possam acessar o meu projeto, copiar os meus códigos, usar como base. O link tá aí no chat. Que exercício que nós vamos fazer? O exercício número 4. Classificação de número. Desenvolva um programa com uma função que recebe um número como argumento e retorne, certo? Você vai ter que utilizar. Retorne uma string positivo se o número for positivo, negativo se for negativo ou zero se for zero. Crie uma função para isso que vai receber, que vai ter um parâmetro. E ele vai classificar um número. E dependendo do resultado dessa classificação, ele vai retornar. E não é da print, é retornar positivo se esse número for positivo, negativo se o número for negativo, zero se for zero. Façam para mim esse cara. Quem terminou, me avise. Não colhe a resposta ainda no chat, mas apenas me avise. Deixa eu mandar o enunciado até. Ele tá no sala de aula, mas eu vou mandar aqui também. Tá aí o 4. Quem terminou, faça o 5. Por favor, me avisem quando vocês terminarem. Dúvidas, estou aqui, lendo vocês.
E já corrigimos. Mãos à obra, pessoal. Mande brasa aí. Eu vou dar mais uns 10, 12 minutinhos para vocês fazerem esse 4. Quem terminou, faça o 5. Se alguém terminou já o 5 também, tente fazer para mim o 7. E 7 bem mais extenso, certo? Ele só assusta. Ele não é tão mais complicado assim. Então, Manoel, você vai mandar direto aqui no chat, certo? E quando eu for corrigir, você pode colocar o teu código aqui que eu dou uma olhada. Lembrando, pessoal, isso aqui é para nós praticarmos apenas, tá? Mais para frente nós vamos ter atividades que vão de fato valer nota. Isso aqui, no máximo, eu vou ajudar vocês com um ponto ou outro ali, se você estiver precisando no final, tá? Pela participação e tudo mais. Mas não se estresse. Obviamente, faça, certo? Nós temos que praticar. Não tem como fugir, certo? Programação é prática. Muito bem, pessoal. Podemos corrigir esse exercício 4. Se alguém quiser que eu corrija o seu, por favor, mande para mim a resolução no chat. O que diz esse exercício 4? Classificação de número. Desenvolva um programa com uma função que receba um número como argumento e retorne positivo se o número for positivo, negativo se for negativo ou zero se for zero. Muito bem, vamos fazer isso. Vamos criar uma função para classificar um número. Palavra-chave def, classificar número. Opa, meu Deus do céu. Classificar o número. Essa nossa belíssima função, ela tem o quê? Um parâmetro, ela vai receber um valor, certo? Um número. 2 pontos para indicar o início do bloco, o bloco com a indentação constante. O que eu vou fazer? Eu vou converter esse número para um tipo de dado numérico. Eu não sei se ele está passando para mim uma string, não está? Vamos garantir. O número vai ser o quê? O próprio número convertido para float, por exemplo. Ele pode me passar um valor decimal. E vamos fazer a nossa verificação. Deixa eu ver o que o pessoal falou no chat. Maravilha. Pessoal, acho que eu vou acreditar que o pessoal fez na mão, fazendo com docstring ali, dizendo o argumento, o que ele retorna. Tá bom. Temos a verificação. Se este número ele for maior do que zero, o número é positivo, certo? Obviamente. Eu vou retornar uma string positivo, foi o que ele pediu. Mas se este número for menor do que zero, eu vou retornar um negativo. E se ele chegou na linha 17 e está dentro da função ainda, eu vou retornar 0. Deixa eu ver como é que a IA fez. A IA foi tansa no caso de vocês. O que ela fez? E repare, não dá para entender da IA ainda. Só vou trocar número por num, que é o que eu tenho. Ah, se o número for maior do que zero, beleza. Só que repare que ela colocou um if e um else. Eu não. Eu fiz if e direto um return. Por quê? Ora, ter um if aqui seria redundante. Se ele não entrou nesse if da linha 13, certo? Se ele não for maior do que zero,
Não tem por que eu fazer outra condição, senão C, certo? Se ele caiu aqui dentro, ele vai retornar o positivo, certo? Ele não vai executar nenhuma das outras linhas. A mesma coisa aqui, se ele for menor do que zero, ele vai retornar negativo. Ele não vai chegar na linha 17. Por isso não precisa de um else também. Por outro lado, se essa condição for falsa, só pode ser zero. Se ele não é maior do que zero, não é menor do que zero, ele só pode ser zero. Se ele chegou na linha 17, eu tenho certeza que o número é zero. Vamos retornar a string zero. Beleza? Basta o quê? Que nós usemos essa função. Ela me retorna uma string, eu vou dar print no retorno dessa função. Minha função é classificar o número. Vamos classificar um 5, vamos classificar um menos 5, vamos classificar um 0. E vamos debugar, vamos fazer no passo a passo. Bora lá. Python vem, cria minha função, deixa ela paradinha. Vou chamar a função classificar número passando com argumento um 5. E o retorno dessa função eu vou dar print. Vamos para dentro da função. Dentro da função o quê? Não vale 5. Vou converter esse cara para float. Não faz muita diferença para a gente nesse caso. Beleza. Vamos para as verificações. Se o número for maior do que zero, ele é maior do que zero? Sim. Entra no bloco do if, lá dentro tem um return. Return, lembrando, vai sair de toda a função no momento que foi executado. E vai trazer um valor, nesse caso positivo. E eu vou dar print nesse positivo. Quando eu passo valendo menos 5. É maior do que zero? Não. É menor do que zero? Sim, é menor do que zero. Retorna negativo, sai da função, vai dar um print nesse negativo. E por fim passando zero. Maior do que zero, não. Menor do que zero, não. Ora, só pode ser zero. Vou retornar direto um zero. Não tem nenhuma condicional, não tem porquê, não precisa. E deu print no zero. Esse exercício 4, pessoal. Alguma dúvida nele? Faz sentido a forma como foi feita? O que vocês me dizem? Tá tranquilo o return? Vocês entenderam por que eu não coloquei um else? Como é que nós estamos? Muito bem. Vamos ver o 5. O que diz o 5? Cálculo de imposto sobre produto. A gente não vai ter JavaScript nesse trimestre, né? Não, nós não temos tempo. A gente já começou para lá da metade do segundo trimestre. A gente tem muito pouco tempo. No tempo que nos resta, vamos focar em uma linguagem só e vamos pegar ela bem, certo? Ano que vem, se bem que vocês estão no primeiro ano, eu não lembro de cabeça como é que tá a grade para o segundo, certo? Eu sei que no terceiro, na grade antiga, tem 2, 3 grades correndo ao mesmo tempo. Tem programação web, certo? E em programação web, daí com toda certeza você vai ver JavaScript. Tá? Muito bem. O que temos aqui no exercício 5? Cálculo de imposto sobre produto. Crie um programa com uma função chamada soma imposto. A função ela deve receber 2 parâmetros. Taxa imposto, que é um percentual sobre vendas. E custo, que é um custo do item antes do imposto. A função deve retornar o custo após adicionar o imposto sobre vendas, certo? Ou seja, eu vou pegar o preço de um produto, o custo de um produto e vou adicionar o imposto em cima dele. A fórmula para você fazer isso, o que você vai ter? O que você vai retornar o custo no final das contas? O custo vai ser... vou multiplicar, certo? 1 mais
a taxa de imposto, que foi o nome do parâmetro que ele pediu, divididos por 100. Por que divididos por 100? Porque eu estou imaginando que o usuário vai me passar... Ah, é 10% de imposto? Ele vai passar um 10 para mim, certo? De 10%. E daí o que eu estou fazendo? Estou pegando esse 10% e dividindo por 100, certo? 0,1. E eu estou somando com 1. Vai virar o quê? 1,1. E daí eu estou pegando o custo e multiplicando por 1,1. Ora, multiplicar por 1,1 aumenta o preço em 10%. Certo? Tentem fazer esses 5. Logo mais nós corrigimos. Dúvidas? Me chamem, não fiquem parados. Muito bem, pessoal. Vamos lá, vamos resolver esse exercício 5. O que ele diz? Cálculo de imposto sobre o produto. Crie um programa com uma função chamada soma imposto. Vamos começar por aí. Eu vou ter uma função soma imposto. A função deve receber 2 parâmetros. Ela tem o quê? Taxa de imposto, que é o percentual de imposto sobre vendas, e custo, que é o custo do item antes do imposto. A função deve retornar para nós o custo após adicionar o imposto sobre vendas. Muito bem. Vamos dizer que ele retorna um 0 por enquanto. Eu vou ter que pegar o custo e a taxa de imposto do usuário. Vamos pegar para 2 variáveis via input. Este é o custo do item. E vamos pegar a taxa de imposto. E a taxa de imposto em porcentagem. Em porcentagem, ele vai me dizer, então, tipo, custa tem 10% de taxa de imposto, vai me digitar um 10. Certo? Que vai ser o quê? Vai ser 10%, por exemplo. E beleza. Nós vamos ter um novo custo, certo? O custo com impostos, que é o retorno da nossa função soma imposto, passando a taxa de impostos, passando o custo. É isso? É isso. Muito bem. E a fórmula para isso é o custo do produto multiplicados por 1, entre parênteses, 1 mais a taxa de imposto divididos por 100. Você vai pegar, então, se a gente passa um 10 de 10%, vamos dividir por 100, vai dar 1,1. Vamos somar com 1, ficaria 1,1. E vamos pegar o custo e multiplicar por 1,1, vou aumentar em 10%, por exemplo. E por fim, vamos dar um print, vamos exibir o custo do item com imposto. O nosso novo custo é dinheiro, vamos mostrar em 2 casas decimais. E vamos rodar. O custo do item, ele custa 100, ele tem 10% de imposto. Novo custo vai ficar o quê? 110. Ah, mas ele custa 300 e aumentou 5%. 315. Tá certo, tá certo.
Tem lógica para vocês esse resultado, pessoal? Esse return, vocês entenderam a matemática aqui? Quando a caneta não tá meio ruim, né, seu Rafael? Tá cortando o áudio. A pergunta era se você conseguiu entender essa resolução, se você tem alguma dúvida. Maravilha. Muito bem. Se não temos dúvidas, vamos fazer o set. Repare, o set então é tão simplesinho assim, né? O que diz o set? Cálculo de pagamento de prestação. Desenvolva um programa que utilize a função valor pagamento para determinar o valor a ser pago por uma prestação de uma conta. A função deve receber o valor da prestação e o número de dias em atraso, calcular o valor a ser pago e retorná-lo ao programa principal, que exibirá esse valor, o valor que ele tem que pagar daquela prestação. O cálculo do valor a ser pago é feito da seguinte forma. Para pagamento sem atraso, ele vai pagar, obviamente, apenas o valor da própria prestação. Por outro lado, se houver atrasos, vai cobrar uma multa de 3%, mais 0,1% de juros por dia de atraso. O programa deve continuar solicitando novos valores até que uma prestação informada seja zero. Nesse momento ele vai encerrar o programa, ele vai sair do looping, certo? Porque eu tenho um looping. E vai exibir o relatório do dia com a quantidade de prestações pagas e o valor total das prestações pagas. Tentem fazer esse cara. Leiam ele 2, 3 vezes, não é tão simples assim. Se vocês tiverem dúvidas ainda assim, venham e me perguntem. Eu vou dar um bom tempo para vocês fazerem, logo a gente corrige. Dúvidas, por favor, me chamem. Muito bem, pessoal. Falta apenas 5 minutos, certo? Vocês reparem que pela extensão do exercício não vai dar tempo de resolver nesses 5 minutos. O que nós vamos fazer? Nós vamos corrigir esse exercício no começo da próxima aula. Eu vou dar no começo da próxima aula mais 5, 10 minutinhos para vocês tentarem, certo? E a gente corrige então na próxima aula. Por hoje, ele vai ficar por aqui. Na próxima aula, depois de corrigirmos esse exercício, nós vamos terminar de ver funções, certo? Então é isso.